Olá, meu nome é Ana Isabelle, sou aluna de Radiologia do quarto período, sou aluna PIBIC superior e o título do meu plano de atividades é Desenvolvimento de um banco de dados com imagem CT para a construção de um fantoma de referência do nordestino. Eu sou orientada pelo professor José Wilson Vieira. Antes que nós possamos conversar, explanar o plano de atividades, nós precisamos trazer algumas definições à luz que não são de conhecimento comum. A primeira delas é banco de dados. Afinal, o que é um banco de dados? Como o próprio nome está dizendo, o banco de dados é um local onde eu vou armazenar informações, os dados. Um exemplo bem corriqueiro é quando nós vamos ao supermercado. Quando o caixa ele passa o código de barras para a leitora, imediatamente aparece no monitor as informações sobre aquele produto, seja o número do código de barras, o número que ele vai ter no sistema, seja o preço unitário, ou seja, o preço multiplicado pela quantidade de produtos que nós estamos adquirindo. Todo sistema ele vai precisar minimamente de banco de dados. E quais são as informações que esse meu banco ele vai armazenar? Bem, depende da finalidade desse banco de dados, do que o meu sistema precisa. Então ele pode armazenar nome, pode armazenar idade, altura, CPF, e-mail, endereço, RG, pode armazenar qualquer informação. Então, um exemplo aqui bem comum para nós que somos estudantes do IFPE é o QI acadêmico. Então, vocês veem aí embaixo, nessa imagem, que é o meu QI acadêmico. Quais são as informações que a gente precisa colocar para entrar? No caso, é o número de matrícula, que é o meu login, e a senha, certo? E aí vocês podem perceber que aí é o meu login, é a minha matrícula e a senha que eu entro, certo? Então, como é que isso funciona? Quando eu coloco os meus dados, esse sistema ele vai diretamente para o banco de dados construído e vai ver se a minha matrícula ela está condizente com a senha que eu coloquei. E aí ele permite o meu acesso. Se uma dessas informações estiver incorreta ou ambas estiverem incorretas, o meu acesso é negado. O meu banco de dados ele é construído a partir de entidades, de objetos. Então pode ser o cliente, pode ser um paciente, certo? E essas minhas entidades, elas são dotadas de características, que nós vamos chamar de atributos. E a partir disso, eu posso correlacionar essas entidades, formando um sistema de banco de dados que seja relacional. A segunda definição que nós precisamos conversar é sobre imagem CT. Bem, imagem CT são imagens de tomografia computadorizada. E no que consiste esse equipamento? Basicamente, é uma fonte de raio-x que vai circundar no paciente 360 graus, enquanto que esse meu paciente ele vai estar posicionado sobre uma mesa e essa mesa vai ter uma movimentação para frente e para trás, enquanto essa fonte de raio-x vai estar circundando. Só que ao lado oposto da minha fonte de raio-x vai ter uma série de detectores que vão captar essa radiação que vai passar para o meu paciente e vão converter num sinal elétrico, que posteriormente vai ser transformado numa imagem, certo? Essas imagens que eu vou obter, elas vão corresponder a seções ou a fatias do corpo do meu paciente. E a intensidade ou o brilho que eu vou observar nessas imagens, elas vão refletir a absorção diferencial da radiação nas estruturas, nos órgãos, certo? A outra definição que nós precisamos trazer é fantoma. A palavra fantoma é um estrangeirismo da palavra inglesa phantoms, que significa fantasma. Bem, onde entraria o fantoma nesse contexto? Então, não é coerente, não é ético utilizar ou expor seres humanos para fazer estudos que envolvam radiação. A gente sabe que a radiação ela traz consigo um detrimento, uma consequência que pode ser tardia, pode ser imediata. Um exemplo é o câncer, certo? E aí o meu fantoma ele vai ser utilizado como uma representação do corpo humano. Então, o fantoma é uma representação física ou virtual que vai se assemelhar às estruturas biológicas que nós queremos estudar no corpo do ser humano. E a partir dessa semelhança, eu consigo simular o comportamento da radiação ao interagir com a matéria, seja tecidos ou órgãos. Eu também consigo avaliar a dosimetria, a dose que meu paciente vai estar exposto. Quando a gente fala de controle da qualidade, a gente consegue perceber que o fantoma também pode ser utilizado para fazer teste de calibração de equipamentos.
Esses fantomas podem ser produzidos em diferentes formas e em diferentes materiais, podendo ser matemáticos, em que as estruturas elas vão ter uma forma geométrica correspondente, podem ser tomográficos ou de voxels, híbridos ou de malhas poligonais. Como vocês podem perceber nessa imagem, são fantomas de voxels adultos, masculino e feminino, da IRCP 103. A IRCP é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica e ela é quem define qual o fantoma de referência a ser utilizado nos estudos, certo? Uma grande questão é que esse fantoma ele é baseado no homem do norte da Europa. Então, se a gente for pensar o seguinte, o homem da Europa, ele se assemelha ao homem brasileiro, ao homem latino? A resposta é não. Então, como é que eu vou realizar estudos que envolvem radiação, que são estudos sérios, se o meu fantoma utilizado como referência ele não se assemelha ao grupo populacional a quem eu estou destinando esse estudo? Se a gente for pensar, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, até dentro do Brasil, se eu for analisar o homem do Sul, ele não vai se parecer muito com o homem do Nordeste. Então, o nosso trabalho, ele veio justamente para ajudar nessa questão, na tentativa de idealizar um fantoma de referência nordestino. Os nossos objetivos são esses. O primeiro é adquirir imagens tomográficas de indivíduos reais. O segundo é desenvolver um banco de dados utilizando o gerenciador de banco de dados, que vai ser o MySQL, e a plataforma de desenvolvimento de aplicações web, o ASP.NET. O nosso terceiro objetivo é armazenar essas imagens no banco de dados e catalogar por idade, sexo, peso, altura e local de naturalidade. E por último, definir, com base no estudo estatístico, quais são as características nessas estruturas que nós vamos ver nessas imagens desses pacientes e a partir daí definir quais são as características do homem de referência nordestino. A nossa metodologia é relativamente simples, composta por 4 passos, iniciando com a coleta de imagens. Essa coleta de imagens, como já falamos, vamos utilizar mamografias tanto de mulheres quanto de homens, certo? Que sejam naturais do Nordeste brasileiro, e nós vamos coletar essas imagens em clínicas e hospitais, seja essas imagens tomográficas do corpo inteiro ou de partes dele. A nossa preocupação é com a integridade anatômica das estruturas que nós vamos ver nessas imagens, ou seja, que as imagens que nós vamos obter, elas não têm alterações anatômicas causadas por patologias, ok? Depois da coleta de imagens, vamos desenvolver o banco de dados, como já falamos, utilizando o MySQL e o ASP.NET, para fazer o quê? Armazenar as imagens coletadas. Depois, nós vamos armazenar essas imagens catalogadas, ou seja, vamos usar aqueles critérios que nós conversamos anteriormente, como peso, altura, idade, sexo e principalmente o local de naturalidade da pessoa. Por último, nós vamos realizar dados estatísticos, vamos fazer um estudo das imagens para ver quais são as características comuns daquele grupo de amostragem do Nordeste, né, e tabular quais são as características que nós encontramos, como dimensão dos órgãos, por exemplo. Os resultados esperados, eles são 2. O primeiro é desenvolver um banco de dados com imagens tomográficas catalogadas de pessoas reais e naturais do Nordeste brasileiro, para que futuramente outros pesquisadores possam utilizar esse banco de dados para criar fantomas personalizados. Então, aí essa imagem ao lado, nós temos o terminal do MySQL, certo? Aí tem um banco de dados, não especificamente sobre o nosso assunto, mas é apenas um exemplo. E aí você percebe nessa tabela diversas entidades. Então, nós vamos fazer basicamente isso, só que com imagens de tomografia, certo? É possível que futuramente uma pessoa queira fazer um fantoma de referência do homem pernambucano ou do homem de Recife, certo? O segundo resultado que nós esperamos é obter dados estatísticos que definam quais são as características mais comuns da população nordestina e, a partir disso, definir o que seria um homem de referência nordestino. Nosso cronograma de atividades consiste nos 3 primeiros meses fazer estudos dirigidos, nos 5 primeiros meses coletar as imagens em clínicas e hospitais, do 4º ao 8º mês construir um banco de dados e armazenar as imagens coletadas, catalogadas, certo? A cada trimestre fazer um relatório parcial
do 7º ao 11º mês, fazer um estudo estatístico para definir aquelas características comuns e no último mês fazer a redação e entrega do relatório final. As referências, as principais, que nós utilizamos, e nós agradecemos pela sua atenção. Nós esperamos que a explanação tenha sido clara. Muito obrigada.